Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado nesse dia. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de ter o teu Espírito Santo como guia. Eu te agradeço, Senhor, pois o Senhor prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Agora eu te peço, amado Espírito Santo, nos guia através da tua palavra, nos guia, Senhor Jesus, na verdade. Pai, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos nos encher, Senhor, de toda a sabedoria que só vem de Ti, ó Deus, de toda a ciência, ó Pai, que só vem de Ti. Ah, Senhor Jesus, nos dá discernimento espiritual, ó Pai. Revela a nós, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco a cada dia, Senhor, nos nossos devocionais. Esteja sempre conosco, Espírito Santo, nos ajudando em todo o tempo. É o meu pedido nessa noite, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá com oportunidade? Glória a Deus. Eu estava meditando aqui em Efésios, né? A gente está falando de essa semana de 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Mas o que me tocou no coração foi no capítulo 2 de Efésios, que fala a salvação é pela graça, né? Como a irmã Camila agora mesmo na oração, que pela graça que estamos aqui, e pela graça que temos a oportunidade de estar mais uma vez reunidos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Então eu quero ler esses versículos, onde está falando aqui que outrora a gente era como as pessoas do mundo, né? Não tínhamos nada, éramos perdidos, né? E Deus, pela sua graça e seu amor, através da fé, né? Ele nos coloca em lugares celestiais. Então eu vou ler esse texto para a irmã Camila também estar falando um pouco sobre ele e o que Deus tocar no coração. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito grande, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é glorioso, né? O que éramos e que Deus não tinha, quer dizer, nós não tínhamos nada, não éramos nada, não somos dignos, não era dignos de nada. Mas Deus, pela sua graça e seu amor, veio a esse mundo e passou por tudo que passou, sendo um homem como nós, para poder nos resgatar do pecado, pagou um alto preço, né? E nos promete e nos dá, pelo seu amor, todas essas
essas bênçãos. E essa que eu queria compartilhar hoje. Amém? Amém, glória a Deus. O versículo que me chamou a atenção nesse capítulo aqui foi o 4, né? Que diz que Deus é riquíssimo na sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí eu faço um link lá em João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E sempre que eu lembro desse amor de tal maneira, né? De maneira tal que não se pode medir, não tem tamanho, não tem profundidade, não tem. Aí vem a comparação humana, que é a que eu consigo fazer, né? O meu amor pela minha filha não tem como eu medir. Então é mais ou menos isso que eu imagino quando Deus fala que me ama através da sua palavra, Jesus fala que me ama, eu sempre linko isso. Uma tal maneira que a minha mente não consegue, né, calcular. Pai, Senhor, Luiz, tá com a oportunidade. A paz do Senhor, tô correndo. Correria. Eu precisei buscar meu filho e aí eu cheguei agora. Aí eu falei, bom, deixa eu já ir colocando no carro, que é pra eu já ir ouvindo e já ir não me perdendo, né? Deixa eu pegar aqui só um minutinho, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Deixa eu encostar a porta, só um minutinho. Estou com a minha leitura um pouco atrasada esse final de semana. Essa semana foi semana de fechamento, mas esse final de semana eu já coloco tudo em ordem. Eu gostaria de compartilhar. A live é sobre Gálatas, né? Tá. Eu gostaria de compartilhar aqui em Gálatas 2, no verso 19, que diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O verso 18 e 19 e 20, para mim, me chama bastante atenção. Ontem mesmo eu conversava com meu cunhado, né, no caminho de volta, e a gente falávamos a respeito da morte, né, que quando a gente fala na Bíblia a respeito da morte, que quem não está com Cristo está morto, essas coisas assim, a gente pensa sempre na questão da morte física, né? Quando a gente fala em termos do pecado, que que por conta do pecado nós fomos mortos e tudo mais, que o salário do pecado é a morte, a gente sempre tende a pensar na morte física. No entanto, a ideia, o importante é nós levarmos isso para a conotação espiritual, a morte espiritual. Então, a mesma coisa é essa passagem, quando ela fala, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, a crucificação de Jesus Cristo, a redenção que ele trouxe a nós na cruz do Calvário, foi justamente para que viéssemos a ter vida, a ter a salvação por meio da graça. Antigamente, nós olhávamos a lei de Moisés, quando nós olhávamos, era sempre por sacrifícios, era sempre pelo que você fazia, né? Pela lei, pelo cumprimento da lei, dos mandamentos, das ordenanças. Hoje nós continuamos tendo, mas não é por ela que nós somos salvos. Nós somos salvos pela redenção, pela morte de Jesus Cristo no Calvário. Porque justamente se fosse pela lei ou por algum mérito próprio, que muitas vezes, né, tem muita gente que fala assim, eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa caridosa, eu faço muita coisa. Nossa, fulano quando morrer vai pro céu,
porque ela faz muita bondade, ela pratica caridade, que não sei o quê. Isso é importante? Sim, porque isso é um dos frutos do Espírito, que nós vemos também aqui em Gálatas, né? É um do fruto do Espírito, né? Faz parte do fruto do Espírito a caridade. Porém, não é por ela a salvação. Ela é uma consequência de você ser salvo. É uma consequência de você estar em Cristo, do Espírito Santo estar em você. Então, para mim me chama muito a atenção esse verso, esses 2 versículos, e eu gosto muito porque todo dia a gente tem que morrer, todo dia a gente tem que pedir a Deus para que Ele amortize essa parte nossa que é do pecado, que é a nossa natureza do pecado. Então, a partir do momento que nós praticamos o pecado e nós não trazemos a consciência, a necessidade de pedir o perdão, de estarmos mais junto a Ele, de pedir a misericórdia e a graça do perdão dele, nós não ressurgimos, não nascemos de novo. Então, todo dia temos que nascer de novo em Cristo Jesus. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Realmente, né? Eu não lembro agora qual dos evangelhos que chama a nossa atenção para isso. Não tema aquele que pode matar esse corpo, né? Mas sim aquele que pode vir trazer a morte para sua alma e tal. Então, a morte espiritual é um fator muito sério, né? Que podemos orar para que o Senhor venha ressuscitar, né? Os que dormem, os que estão mortos espiritualmente falando. Amém. Irmã Sandra, Pai Senhor, tá com a oportunidade. Pai Senhor, hoje, irmã, eu vou ficar só atenta a vocês e aprender um pouquinho mais, tá bom? Agradeço a oportunidade. Obrigada, viu? Tá bom, Deus abençoe. Então eu vou começar aqui então a minha parte. Hoje, Luiz, a gente o cronograma da semana, na verdade, é final de 2 Coríntios, Gálatas e começo de Efésios. Então, como os livros são curtinhos, né? Mas é válido toda a colocação, né? Eu não falei porque o microfone estava desativado. Então, eu quero voltar lá em 2 Coríntios, porque eu não podia deixar de pular isso aqui. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 1 ao 10, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.
até aqui. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor Jesus para Paulo, ela é muito famosa, né? Aí quando você vai estudar o contexto e a história de Paulo, eu tenho me surpreendido muito com Paulo, para ser bem sincera. Desde o finalzinho de 1 Coríntios, eu quero até voltar aqui, que eu fiquei, nossa, eu não tô lendo direito. Aqui no último capítulo 16 de 1 Coríntios, no versículo 22, ele fala assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. E termina, a graça, né? Falei assim, nossa, como o apóstolo Paulo é sanguíneo, né? Como diz o povo aí. Como ele é nervosinho também. Ele é meio parecido com Pedro, né? E antes aqui desse versículo, ele fala assim: se vocês querem acreditar em mim, bem. Se não querem, bem também. Daí, tipo, problema de vocês, eu tô aqui para falar e pronto. Quando vem aqui para 2 Coríntios, no capítulo 12, veja que ele começa o texto, e eu sempre lendo, eu sempre tive esse discernimento e comecei a pesquisar e vi que tem muita polêmica em cima disso, mas eu vou seguir o que eu acredito ser, o discernimento que eu tive. Se eu tiver errado, vamos perdoando aí, minha mãe me perdoando, como diz a palavra. Mas Paulo, ele inicia aqui esse trecho da carta dele na terceira pessoa. Ele está se referindo a ele mesmo. Por que eu tenho isso comigo? Quando ele vai fazer essa carta, né, veja que lá na igreja de Corinto, eles estão recebendo outros que se dizem profetas, apóstolos, enfim, e estão desviando todos os ensinamentos que Paulo deu para eles, né? E Paulo ainda fala, olha, presta atenção, né? Até o próprio Satanás, né, pode se transformar em anjo de luz, né? Não é uma coisa impossível. Então tem um discernimento e tal. E começam a falar sobre o modo de ser de Paulo, né? Então o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é o quanto a gente tem que se humilhar diante de Deus. E o quanto a gente tem que ser humilde diante do nosso próximo. Porque Paulo, em sua infinita sabedoria humana e espiritual também, que ele tinha, e é indiscutível isso, ele fala aqui no versículo 7, e para que me não exaltasse pela excelências das revelações, veja que não foi uma só, né? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás ou anjo, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então veja que aquilo foi tão glorioso que eu creio que ele começou a ter um sentimento de eu sou especial, eu sou melhor do que todos os apóstolos, né, de Cristo e tal. E como ele cita em outras cartas dele, eu não estou mentindo. Se eu falar isso, eu não estou mentindo. Eu trabalho mais que eles, eu não sei o que, mas tudo é pelo Espírito, nada vem de mim. Ele sempre reverte a honra que humanamente seria dele, ele transfere para quem realmente tem, né, todo o poder e toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Deus. Né? Ele não deixa sombra de dúvidas referente a isso. Mas quando a gente vai pegar lá na história de Paulo, ele fala que ele foi instruído por Gamaliel, né? Um dos principais dos sacerdotes da época. Gamaliel era parte do Sinédrio. É como se fosse assim, em vez de eu estudar ali na escola pública, eu estudasse direto com um juiz assim mais famoso dos tribunais do Brasil. É mais ou menos isso que Paulo fala. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu sou judeu, eu sou romano, e começa, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então ele teve uma instrução. Tanto que quando aconteceu a conversão de Paulo, foi bem bonito assim, quando ele teve a visão do próprio Jesus, ele cai literalmente do cavalo. Né? E ele se vê cego, e ali, né, ele realmente começa a enxergar
quem ele é, o que ele estava fazendo, porque ele achava que ele estava certo e que ele estava fazendo a obra e que ele estava destruindo uma seita nova no meio de Jerusalém e tal. E ele vai descobrir que não é bem assim, né? E para fugir de Damasco, ele tem que fugir dentro de um cesto, né? Sendo pendurado no muro. Então veja, um homem todo respeitoso, pomposo, com uma vida inteira, assim, sendo sempre um dos cabeças, um dos principais em destaque, de repente ele se vê tendo que fugir no meio da noite dentro de um cesto. E o pastor Maurício trouxe uma época, eu não lembro se foi na escola dominical ou se foi os ensinos que ele traz, ele ficou um bom tempo falando sobre isso, sobre a importância do crente caber dentro da cesta da humildade. Então veja o quanto Paulo ele teve que se diminuir para ser um representante de Cristo, né? Mesmo ele tendo total entendimento e todos que observavam ele sabendo que ele era assim um grande homem, né? Mas para a gente servir ao reino, e Jesus deixa bem claro isso quando ele faz aquele ritual de lavar os pés, né? Você tem que ser o servo, você tem que ser o menor. Então, assim, é totalmente ao contrário. Eu não preciso ser o maior, eu não preciso ser o mais especial ou o mais inteligente para servir no reino, né? Basta eu me posicionar a servir o meu próximo, a me posicionar a estar aqui para fazer a vontade de Deus, porque todos somos servos de um mesmo Deus. Então é muito interessante quando você vai analisando cada ponto da história de Paulo, né? E aqui em Gálatas, no capítulo 2, que é o outro ponto que eu quero deixar. Aliás, antes de ir para o segundo ponto, eu quero compartilhar com vocês a minha visão, porque faz muito tempo que eu fiquei com esse versículo na minha mente, desde que eu li e entendi que era Paulo, né? Quando ele foi arrebatado tal, e teve... cadê? Aqui. E ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que a homem não é lícito falar. Pensa num ser humano que ficou curiosa. E eu sou muito curiosa. Eu ficava, meu Deus, o que ele viu? O que aconteceu? Por que eu não consigo entender? Por que é inefável? E não é lícito falar, né? Não foi permitido ele falar, né? E você, quando começa a estudar as cartas de Paulo, veja, 1 Coríntios, deixa eu só confirmar, no capítulo 15 aqui, ele fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre o soar da última trombeta e tal. E nas subsequentes cartas dele, que a gente vai ler, ele também fala muito sobre coisas que João fala em Apocalipse. Então aqui é um conceito meu, é uma viagem minha, deixando bem claro que não está na Bíblia. Mas nada tira do meu coração que Paulo teve a mesma revelação ou algo parecido com a que João teve. Dos últimos tempos, de como seria ela, porque ele deixa, e a gente agora, depois vocês analisem comigo, porque como eu já li, e eu fui lendo e analisando dessa forma, ele deixa como se fosse migalhas de pão, sabe aquele conto de João e Maria, tal, que o pai vai deixando as migalhinhas. Paulo, ele vai deixando migalhinhas, ó, de repente ele fala o dia do Senhor, naquele dia, e você vê que o D tá maiúsculo. Aí ele fala sobre a ressurreição, a 7ª trombeta. Aí ele fala sobre aquele dia, o homem Nico, tal, em Tessalonicenses, que a gente vai ler com bastante atenção quando chegar lá. Então, assim, ele deixa várias migalhas. Ele não entrega inteiro a visão porque não lhe foi permitido. Quando ele fala que ao homem não é lícito falar, é que com certeza falou assim, ó, você tá vendo isso aqui, mas você não é para falar, guarde para você. Então aqui ele só dá deixa só uma pontinha, e depois o Senhor mostra a João, porque era para João ver e passar pra gente, tá bom? Fechei o parênteses, agora vamos lá para Gálatas, agora sim Bíblia, não uma viagem da mente da Camille.
Aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja, outra característica aqui que eu vi de Paulo, e aí é o confronto, né? Dois nervosinhos, dois que é boca aberta, se encontrando. Ele fala aqui, ó, no versículo 11: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. O que é esse resistir na cara? Falei na cara dele mesmo, pronto, e acabou. Porque ele não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, então eu fui lá e falei. E eu fiquei, meu Deus do céu. Que é isso aqui? E o segundo ponto que eu quero deixar para vocês, que foi o que o Espírito Santo falou para mim, é que às vezes há essa necessidade da gente falar na cara, como diz o outro. Pedro e Paulo, eles já tinham uma convivência, a gente leu sobre isso em Atos, né? E para deixar mais assim claro do porquê que Paulo vai de encontro com ele, quando a gente lê lá em Atos, foi feito até uma reunião com as pessoas sobre essa questão da circuncisão. Porque aqui volta não, porque não, os livros eles não estão na ordem, né, cronológica. Mas quando a gente vai ver a ordem cronológica, Gálatas foi escrito antes de Romanos. Então ainda não tinha acontecido aquela reunião e tal. Então, quando a gente vai ver aqui esse confronto de Paulo com Pedro, Pedro, por que na frente dos gentios você senta com eles, come, confraterniza numa boa, e quando chega um judeu você muda, você vira o judeu certinho, sabe? E trazendo para mim agora, Camille, por que com os outros lá de fora você trata de um jeito, seu linguajar é um, seu vestir é um, nananã, e quando você tá com algum crente no meio, crente, me entendam, que tá na igreja, tal, que se denomina cristão, você é diferente. E aí, que lado que você tá? Toma lado. A gente sabe que Deus nunca se agrada de quem fica no meio, né? O versículo assim que mais me afirma isso é lá em Apocalipse, quando fala que tu não és nem quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio. Por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, veja, Deus detesta que você fique no meio do caminho, né? É hipocrisia, é falsidade. É isso aqui que Paulo está falando para Pedro. Você está sendo falso. Meu, para com isso. Oh, você é apóstolo, você tem que entender que a salvação ela vem por Jesus. A morte de Jesus foi em vão, então, né? E entra a parte que a Luiz deixou aqui pra gente, né, sobre nós morrermos no sentido, né, das nossas leis, dos nossos costumes. Não só vai para o céu quem usa saia, não só vai para o céu quem não corta cabelo, coisas humanas, entendeu? Chega disso, sabe? Isso não segue a verdade do evangelho, né? Então é contra isso que Paulo está indo. Agora, quando eles falavam para os gentios, vocês têm que se circuncidar, senão vocês não herdarão o reino, não tem participação com Cristo, tá voltando lá na história. A história diz que quando Deus chama Abraão, né, quero fazer uma aliança contigo e tal, e tem toda o decorrer, o que vai acontecendo ali no meio do caminho. Quando Deus fala novamente com Abraão e muda o nome dele, né? Abrão.
Agora você vai se chamar Abraão, porque você será pai de grandes nações, né? E vamos ler, eu acho que é Gênesis, capítulo 17, só pra gente entender o que é circuncisão. Para ele, circuncisão não é só ir lá e cortar uma pelinha. Tem um sentido espiritual muito forte. Por isso que Paulo fica tão revoltado e fala, meu, você está destruindo a morte de Jesus. Então, se fosse por isso, Jesus não precisava vir e morrer. É isso mesmo. Gênesis capítulo 17 diz assim, versículo 11, 17 e 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Ou seja, isso era o sinal da aliança. Então, assim, só quem fazia isso é que tinha parte com Deus naquela época, é quem tinha aliança com Deus. E aonde que eu tiro prova disso? Quando a gente vê lá o confronto de Golias, tal, com Israel, e ficou lá 40 dias afrontando o povo, afrontando todo o exército, e Davi, ouvindo isso, fala, meu, vocês não vão falar nada para esse cara, esse incircunciso. Então veja, você não é circuncidado, você não é nada, você não tem lugar, sua alma, você morre e fica lá mesmo. Então é uma acusação muito grave, sabe, que os judeus estavam fazendo com os convertidos, com os novos cristãos, né? E isso deixavam eles com certeza tristes. Poxa, só porque eu não fiz isso, né? Eu não tenho parte e tal, eu não sou ninguém diante de Deus. Então Paulo, ele vem ferozmente contra isso, porque lembrando quando Jesus aparece para ele e fala, eu acho que não com ele, fala com Ananias, este é um vaso escolhido, né, e vai pregar aos gentios, um negócio assim. Eu não lembro se fala diretamente com ele ou com Ananias, mas Deus deixa bem claro, Paulo, o seu chamado não é em Jerusalém, não é entre os judeus, é para os gentios. Então por isso que ele toma as dores, né, porque Paulo, ele era judeu, né, então por isso que ficou tão assim, nervoso com essa situação, né? E daí a gente vai ver na história, e eu escutei isso, uma médica, ela é cristã e ela é de descendência judia, né? Ela é ginecologista, e ela foi falando sobre a diferença da mulher judia, das mulheres aqui do Ocidente em relação a doenças uterinas e tal. E eu achei muito interessante, eu lembrei disso lendo aqui em Gálatas, eu lembrei desse vídeo que eu assisti dessa ginecologista e fui pesquisar. Então eu vou ler aqui para vocês. Esse procedimento, né, a circuncisão, evita enfermidades provocadas por vírus, fungos e bactérias. Evita sífilis, herpes, HIV, infecção urinária, HPV, câncer de pênis, câncer no colo do útero, entre outras doenças. O primeiro livro que foi relatado sobre isso, eu não vou saber falar isso aqui direito, tá? Então, relevem aí. Se chama assim, De Circuncisione. É tipo italiano. Um filósofo de origem grega, 50 anos depois de Cristo, publicou esse livro. Então, veja, esse filósofo já tinha percebido uma diferença do povo que era circuncidado e do povo que não era. Aí, aqui, confirmado em estudo científico quase 2000 anos depois, em meados de 1980, e feito novamente vários exames em 2002, onde foi batido o martelo e realmente foi comprovado que as mulheres que são casadas com homens circuncidados, elas têm uma saúde uterina melhor, os homens também têm uma saúde genital muito melhor. E daí quando a gente pega lá o contexto histórico, Deus é um Deus sábio, foi ele que criou o nosso corpo, né? Então veja, ele chama Abraão com 90 e tantos anos, fala, viu, você vai ser pai de uma grande nação, né, de muitas nações e tal. Uma nação que depois vai caminhar pelo deserto 40 anos e tal. Veja o tanto de doença, a falta de higiene, calor, enfim, tudo aquilo não iria acarretar.
né? No útero, se pegasse a mulher, a gente sabe que se a gente tem qualquer tipo de doença, a gente não engravida, ou se engravida, tem um índice muito alto de acontecer um aborto, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, colocou esse ritual de aliança para que se transformasse e se multiplicasse, assim, ó. Eles faziam filho com muita frequência, tudo vingava, como diz os antigos, né? Porque não tinha um pré-natal, não tinha um acompanhamento de nada, né? Não tinha um Papa Nicolau anual e nananã. Então, e isso, como eles continuam com essa prática, né? Os judeus em si, em principal, né? Fator, eles continuam tendo essa saúde melhor, digamos assim, por continuar essa prática colocada por Deus naquele momento, num viés espiritual e também num viés do corpo, do próprio ser humano e das condições de higiene, enfim, que eles tiveram ali. Ok? Então, para finalizar aqui, eu quero ir lá em 2 Coríntios, voltar no último capítulo aqui, no 13, versículo 10, a parte B, Paulo fala assim, ó, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Deixa eu ver. Tinha um outro versículo que eu queria falar, que o povo começa a falar que ele fala muito grosso, entendeu? Que ele é muito áspero com as palavras. Aqui, ó, capítulo 11, versículo 6. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então ele fala o quê? Eu sou rude na palavra? Posso até ser, mas em conhecimento eu não sou. Eu sou muito sábio, né? Ele só não sabia se expressar, digamos assim. O pastor Jair muitas vezes fala isso, né? Eu sou muito grosso e não sei o que, eu não sei passar. E realmente, você vê que é um homem muito sábio. Mas, né, a idade avançada e tudo mais, ele tem uma dificuldade de expressão. E Paulo, ele fala sobre isso aqui. E no final da carta, o chamado dele é para edificação e não para destruição. Então, quando ele fala isso com Pedro, desse jeito tão rude, tão grosso, não é de forma nenhuma falando que Paulo é grosseiro, nem nada. Mas é para edificação do ministério de Pedro. Lembrando que Pedro é pastor. Então pensa, o chamado de Pedro para pastor, ele sendo daqueles que, não, você que, assim, trazendo para o nosso tempo, tá? Você que é toda exteriormente espiritual, segue bonitinho, não pinta o cabelo, a saia no pé, não, o cara todo certinho, vocês sim são crentes, eu quero comer com vocês têm oportunidade. Agora aquela ali que pinta o cabelo, tem brinco, sei lá, ou o cara que usa bermuda na rua, não, você não tem oportunidade. Então veja, Pedro iria estar fazendo acepção de pessoas. E diante de Deus, acepção de pessoas é pecado, sim. Então, quando Paulo vai bate de frente com Pedro, é para a edificação da vida espiritual de Pedro, né? Que possamos estar abertos para todo tipo de exortação em amor, que o nosso próximo, que o nosso irmão queira fazer ou possa vir fazer conosco, né? Amém? Então vamos para o terceiro ponto, que está em Gálatas, no capítulo 6. Versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, aqui no capítulo anterior, no capítulo 5, Paulo vem trazendo para a gente os frutos da carne e os frutos do Espírito, né? Então, ele ainda traz uma advertência, ó. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, não tem como eu falar assim, não, eu sou espiritual e você só enxergar em mim frutos da carnalidade, né? Então, tem que ter algum fruto espiritual em mim. Se eu digo e se eu professo uma fé em que eu ando em Espírito. Então, quando ele inicia aqui o capítulo 6, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, ou seja, abalado, inesperado, algo que acontece assim de repente com a pessoa, em alguma ofensa, ou seja, alguém ofendeu o irmão tá magoado, entristecido, abalado com alguma coisa e ele é próximo de você e vem desabafar. Quando eu digo irmão, aqui eu posso colocar qualquer tipo de vínculo, tá? Sendo familiar, sendo irmão da igreja, sendo qualquer pessoa, né? Se nós aqui, daí aqui, ó, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, né? Encaminhar é o quê? Mostrar o caminho, mostrar uma direção. Quando a pessoa passa por qualquer tipo de ofensa, seja ela moral ou até mesmo física, né? Que ela fica muito chateada e surpreendida e tal, ela fica sem chão, ela fica sem rumo, porque a dor é muito grande, né? Ela foi surpreendida, como diz aqui na palavra. Então, ela fica sem rumo. Quando a pessoa vem para você dessa maneira, ela precisa de um rumo novo, ela precisa de ajuda. Vamos colocar um exemplo. Se alguém leva um soco na boca do estômago, o que acontece? A pessoa não sabe o que faz. O cérebro dela entra em colapso e se concentra em respirar. Ela não sabe se ela deita no chão, se ela cai, se ela senta. Então, quem está perto que vai acudir, que vai, enfim, redirecionar essa pessoa. E é nesse sentido aqui que eu trago o texto. Olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. E aqui, para mim, foi a surra da semana. Porque eu, como ser humano, né, com vários frutos carnais que, né, pela bondade do Espírito Santo vão morrendo, que eu vou matando, o mal que é em mim e os frutos do Espírito vai brotando no lugar. Eu sou tentada a fazer o quê? Verdade, fez isso, vai lá e faz isso. Devolve o soco, devolve. E não é assim. Espírito de mansidão é totalmente ao contrário. Você tem que guiar a pessoa por um outro caminho, né? E esse versículo aqui, nossa, eu li ele, eu acho que umas 5 vezes. No dia desse capítulo, depois eu fui voltando de novo, porque realmente foi um puxão de orelha para mim, para eu ficar atenta. Porque assim, às vezes a gente acha que não tá fazendo nada demais, mas você tá jogando palha naquele fogo. E daí aquele fogo só vai aumentando, só vai aumentando. E um dos frutos aqui da carne, né, que você vai ver aqui, é a inimizade, né? Aí o que você faz? Aqui as dissensões. Dissensão são separações. Inimizade é você transformar aquela pessoa como que eu posso falar? Fique longe dela, ela é terrível, e às vezes não foi um mal entendido, ou às vezes a pessoa realmente errou, mas já está arrependida, né? A gente não sabe o contexto que levou aquilo. E o Espírito Santo me deu uma puxada de orelha para eu ficar esperta. A próxima vez que alguém vir desabafar comigo, eu creio que o Espírito Santo vai me fazer voltar aqui no capítulo 6, versículo 1. Olha, redireciona com mansidão, tal. Olha, não é assim, vamos ver o que dá pra gente fazer, tal. Porque a pessoa que tá ferida, ela não tem essa visão.
Porque a gente é humano. Quando a gente tá ferido, o que, que a gente faz? Quando um animal tá ferido, o que, que ele faz? Ele ataca. É instinto. E a gente, como ser humano, pecador, não é diferente. Quando a gente tá ferido, a gente ataca para ferir o outro, né? Mas não é assim que Jesus nos ensina. Então aí não vem de nós, é dom de Deus, né? Vamos pedir em oração para o Espírito Santo nos ajudar. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, quando um irmão me traz alguma coisa nesse sentido, eu tenho que ajudar ele nesse sentido. Eu tenho que, porque é um peso. E só quem já teve grandes, como que eu posso falar? Só quem já sofreu, vou dizer assim, só quem já sofreu grandes ofensas sabe o quanto é doído e dolorido o processo do perdão, de liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te machucou. Então, assim, é um processo muito doloroso. Então, se você não ajuda o seu próximo ali, o seu irmão, como tá aqui, né, pode ser que ele não aguente, que ele não consiga ser redirecionado ao caminho, né, do Espírito Santo, né, dos frutos espirituais e tal. Então, que sirva pra gente de ensino, né? E eu já falo por mim mesmo, que isso aqui foi a surra da semana. Vamos lá pro versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aqui, nesse ponto, Deus se mostra como um Deus de justiça. Né? Então, o que você semear, o que você plantar, você vai ceifar depois. Então, tanto que os evangelhos nos ensinam, né? Perdoa para que você também seja perdoado. Quantas vezes eu devo também ter ofendido muitas pessoas, né? E a gente sempre lê no contexto de, nossa, quando eu sofro ofensa, mas quantas vezes com a minha boca eu também ofendi as pessoas, às vezes não chegou ao meu conhecimento, ou às vezes sim. Então, é aí que tá, a gente tem que lembrar que nós somos também prontos para errar, para falhar, para pecar. Então, por que não somos prontos para perdoar? Para devolver com amor, para dar a segunda face, como Jesus nos ensinou, sabe? E isso faz parte dos frutos do Espírito, como está aqui no capítulo 5. E isso não é de nós, é dom de Deus. Vou repetir de novo, porque eu, Camille, ser humano, eu sou horrível, sou terrível, sou lá descrita em Romanos 3, que eu nunca mais vou esquecer esse capítulo. Eu sou má, eu sou ruim, meus pés se apressam para o caminho da morte, da briga, da confusão. Então, isso é dom de Deus. E como que eu conquisto isso? Em oração, em vigilância, pedindo para o Espírito Santo me guia-me nas minhas reações, porque as nossas ações eu consigo pensar e falar, não, eu quero fazer isso. Mas a minha reação diante a um fato, eu não consigo raciocinar, eu simplesmente reajo. E quando você reage no impulsivo, é aí que você se conhece. Ó, essa é você. Você não teve tempo de raciocinar e formar uma Camille bonitinha, educadinha, cristã. Ali está a sua verdadeira essência. Então, quando você tiver em algum improviso, você vai conhecer como que tá os seus frutos diante do Espírito, diante de Deus, e é hora de ir pro joelho e chorar e pedir perdão e pedir misericórdia, Senhor, que eu possa ser como tu, como diz, né, eu não lembro agora se eu acho que é Coríntios ou Gálatas, né, nós temos o bom perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto no meio dos salvos como no meio dos perdidos. Então esse bom perfume tem que estar aqui em nós, exalando sempre. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nada é em vão. Nada é em vão. Quando a gente coloca isso no nosso entendimento, às vezes, e já aconteceu isso comigo, de você
com coração verdadeiro, pedir perdão para quem te ofendeu, pedir, e a pessoa não aceitar, e você fica, mas por que eu tive que me humilhar? Eu tive que fazer tudo isso? Adiantou do quê? Não adiantou nada, tal. Mas alguém sabe, alguém viu, sabe? Então, às vezes aquilo você vai colher lá na frente, ou às vezes aquilo Deus te usa para que outros sejam salvos através do teu testemunho, através das tuas ações. Como o livro lá que eu li há pouco tempo, né? Muitos russos foram conhecer a Cristo e falar, peraí, quem que é Cristo? Eles já nascem ateus, né? Eles não têm o cristianismo inserido desde de criança, como aqui no Brasil, né? Mas peraí, quem que é esse Cristo? Que esse povo morre, esse povo não nega, esse povo fala. Eu quero saber. E daí, quando vai saber, aí eles se convertem. Então, veja, através de testemunho de pessoas, né? Vamos lá para o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, né? Porque chega uma hora, eu não sei se é da própria natureza ou se é por estar indo na contramão. Já experimentou nadar contra a maré? É terrível, é cansativo, você fica sugado. Quando você para de nadar, você só quer parar e você começa a afundar se você parar. É mais ou menos assim. Quando a gente começa a praticar o bem, a fazer o bem a qualquer que seja, sem olhar para quem seja, você está nadando contra a maré. E se você parar de nadar, mesmo que seja cansativo, mesmo que suas forças estejam se esvaindo, se você parar, você morre afogado, afunda, né? E é levado ainda. Vai voltando tudo que você já percorreu. Então, que nós possamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, que está conosco em todo momento. Versículo 10, que eu acabei não lendo, mas eu quero colocar também. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, aqui Paulo está dando um conselho, né? Vai fazer o bem, faz a todos, né? Mas quando for fazer, principalmente para os domésticos da fé. Essa palavra domésticos nos refere aos da casa, né? Então, assim, não tem lógica ou não tem conotação eu fazer o bem para uma pessoa lá do outro país, e aqui onde no meio que eu estou inserido, eu só pratico mal, eu só faço coisa errada, sabe? Aí não adianta, por que você está fazendo isso? Não estou entendendo. É mais ou menos assim, peraí, mas por quê? Qual que é a diferença? Uma das coisas que Jesus fala no livro de Lucas, se eu não me engano, como você fala que ama Deus que você não viu, né? E não ama o teu irmão que você vê. Então, seu amor é fingido, seu amor não é válido. Então é mais ou menos isso daqui que Paulo está trazendo para nós, né? Como que você quer fazer o bem para o mundo inteiro, menos para o meio da tua família, menos para quem está dentro da mesma igreja que você, que louva junto com você. Então não tem lógica, né? É o que Paulo nos aconselha aqui, então, no livro de Gálatas. Gente, eu vou deixar por aqui. Efésios também, esses capítulos que a gente já leu, também trouxe muito, muito ensinamento válido pra gente, né? Mas eu quero deixar para a próxima sexta-feira. Esses livros, é aquilo que eu falei para vocês, eles são pequenos em quantidade de versículos e capítulos, mas a intensidade deles é muito grande. Se a gente for falar, a gente não tem tempo. É cada versículo, sabe? Se você pegar, hoje mesmo foi 3 e 4. E se você ler o capítulo 3 numa sentada, você lê o quê? Em 5 minutos? Nem isso. Mas se você for estudar versículo por versículo, eu fiquei a tarde inteira no capítulo 3, assim, meu Deus, olha isso, meu Deus, olha aquilo, de tão glorioso que é, de tão profundo que é. Então, daqui pra frente é só desse jeito, tá? Até Filemon, é Filemon, né, que não tem capítulo?
Filemon, que nem capítulo tem, é também um livro muito profundo. Então, daqui para frente, não subestime o livro pelo seu tamanho. É igual aquele termo lá dos profetas menores que, infelizmente, leva a nossa mente a achar que eles são menores do que os profetas maiores no sentido de importância. Mas a profundidade da mensagem daqueles profetas, Joel, Naum, Oséias, Abacuque, enfim, é muito grande. Da mesma forma, esses livros aqui, tá bom? Essas cartas, na verdade, perdão. Então, que possamos prestar bastante atenção em cada versículo, assim, ó. Certo? Quem entrou aqui? A Jéssica? Jéssica, você quer deixar alguma coisa nessa noite? Paz, Senhor. Amém. Pai Senhor, Jéssica. Vou só ouvir hoje, já ouvi, né? Então tá bom. Deus abençoe. Vamos orar então. Amém. Para terminar. E agradecer a Deus por esse privilégio, né? Eu quero deixar aqui então, em forma de oração, Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui é a oração que Paulo faz, né? Não, a oração em outro lugar. Mas é a mesma coisa que ele fala sobre conhecimento também. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja Deus, que através do seu amado Espírito Santo tem iluminado os nossos olhos para a tua grandeza da sabedoria, para a tua grandeza, misericórdia e amor e bondade e paciência, né, com as nossas falhas, com os nossos erros, sempre nos ajudando. Amém? Vamos orar então. Quem deseja orar hoje por nós, para encerrar? Jéssica, você ora por nós hoje, então? Ninguém falou, vou escolher você. Oi, demorei, tá meio ruim aqui a internet. Ah, Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta noite de hoje. Agradecemos por tudo que temos aprendido na Tua Palavra, Senhor. E que o Senhor possa gravar essas palavras que estamos aprendendo no nosso coração, na nossa mente, que todas as vezes que as dificuldades aparecerem, Senhor, que a Tua Palavra venha de encontro conosco, Deus, e que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar, Senhor, de tudo que nos for aprendido aqui, Senhor, para que o nosso espírito cada vez mais se fortaleça, Senhor, e que cada vez mais o fruto do Espírito Santo apareça na nossa vida, para assim nós vencermos todas as obras da carne. Te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos